de um... Está dando um... Ok. Sim, agora sim. Pode, o microfone é seu. Então, a gente... Só para aquelas pessoas que estão... assim, na verdade, assim, a minha história ela é bem longa, né? Então, eu vou tentar resumir um pouco. Afinal, eu tenho 57 anos e tenho 30 anos, praticamente, dentro dessa indústria do marketing de relacionamento. Então, comecei em 93. Na verdade, estou com 29 para 30 anos que a gente trabalha, de alguma forma, dentro desse modelo de negócio que a Doterra usa, né? Em 2008, quando ela nasceu, na verdade, eu comecei em 93, então, de 93 até 2008, né, já tinha aí uma história de quase 15 anos. Né? 15 anos da Doterra existir, a gente já estava mostrando o plano, já estava fazendo reuniões nas casas das pessoas. Foi uma experiência muito bacana. Assim, na verdade, assim, eu fui militar, antes de tudo isso, né, eu fui militar da aeronáutica, eu fui sargento enfermeiro durante 14 anos. Eu costumo dizer que eu estava bastante infeliz dentro daquilo que eu fazia. Eu costumo dizer que eu sempre fui grato por aquilo que eu fazia, porém, eu estava insatisfeito financeiramente. Eu estava insatisfeito financeiramente. Então, eu costumo dizer que no final do mês, o meu sonho... Oi, Renato? Ok, deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Então, no final, o meu sonho, quando era sargento da aeronáutica, o meu sonho era no final do mês sobrar salário, mas o que acontecia é que no final do salário sobrava mês. Então, foi assim durante muito tempo, durante 14 anos, e eu sempre tive assim, um pouco do empreendedorismo dentro de mim. Apesar de funcionário público federal, eu sempre tive um pouco dessa questão de poder... isso me atraía, o mercado da livre iniciativa me atraía. Então, eu resolvi fazer odontologia e tive muitas dificuldades, né? Porque eu trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, como enfermeiro no plantão do hospital, e saía de manhã para a faculdade, manhã e tarde faculdade, voltava para casa e dormia, aí no outro dia fazia o mesmo processo de faculdade, depois eu ia para o quartel. Então, foi assim durante muitos anos, mais ou menos uns 8 anos dessa batida, embora a faculdade seja de 5, eu levei bem mais de 5 anos para me formar em função do meu trabalho. Eu já era casado, já estava com 2 filhos. Eu tenho hoje 37 anos de casado e tenho 2 filhos, o Rafael e o Jonatas. O Rafael tem 34 e o Jonatas tem 32. E a gente, dentro dessa vida assim, empreendedora, eu conheci esse modelo de negócio em 93, como eu falei, através de uma outra companhia americana, e enfim. Mas foi assim, um amor à primeira vista do modelo de trabalho, do modelo de negócio. Né? Eu me apaixonei por esse modelo de negócio há muito tempo atrás. Basicamente, né, o que me empolgava era essas características que eu, até hoje, eu falo muito para as pessoas. Né? Você poder empreender nas suas horas livres, sem ter que abandonar o seu emprego, né? Você empreender com um custo baixíssimo, porque você não tem que montar uma estrutura, você não tem que ter uma sala comercial, você não tem que ter funcionário, você não tem que ter toda essa estrutura de informática, de alvará, CNPJ, nota fiscal. Ou seja, isso me atraía, porque esse modelo de negócio, quando eu vi assim pela primeira vez, eu falei, qual é o defeito desse negócio, né? E eu, sinceramente, eu não via defeitos, porque para quem quer empreender, e eu, como era sargento aeronáutica, estudante de odontologia, então eu tinha pouco tempo para fazer o negócio. Falei, como é que eu vou empreender praticamente sem tempo? Aí, quando eu conheci esse modelo, aí eu falei, cara, baixo investimento, eu não tenho que ter um conhecimento anterior, eu posso adquirir o conhecimento dentro do próprio negócio, através de líderes bem-sucedidos, porque a maioria das pessoas que são empreendedoras,
elas geralmente não empreendem, de fato, por 3 motivos básicos. Primeiro, não tem dinheiro, não tem conhecimento e não tem tempo. São os 3 fatores limitadores, né, de empreender. E aí, como eu era um cara empreendedor, mas com dificuldade por causa dessas 3 características, né? Eu não tinha tempo, não tinha dinheiro e não tinha conhecimento. Então, quando eu conheci o modelo, daí eu falei, cara, isso aí é negócio revolucionário. Eu não tenho que abandonar meu emprego, eu posso usar as minhas horas livres, eu posso, o que se investe é muito pouco, né? Os ganhos são ilimitados. Eu falei, pô, então tô dentro, né? Tô dentro. Lógico que não foi tão fácil assim, porque eu fui convidado por várias pessoas e nunca ia numa reunião, né? Então as pessoas me convidavam. Então hoje eu super entendo quando as pessoas convidam alguém e as pessoas às vezes não vão para a reunião. Mas, tipo assim, eu fui convidado por várias pessoas. Eu era convidado por pessoas no hospital que eu trabalhava. Eu era convidado para ir para uma reunião. Só que a reunião tipo era 30, 40 quilômetros da minha casa. Eu não tinha carro. Eu falei, como é que eu vou a uma reunião depois do quartel, entre faculdade e quartel, ter que me deslocar tão longe? Enfim, aí dava desculpa e não ia, né? Sempre tinha uma desculpa para não ir numa reunião dessa. E aí várias pessoas me convidando, até que uma alma abençoada no quartel, no hospital que eu trabalhava, ali eu tipo assim, tem a medicação no hospital, medicação da meia-noite e depois das 6 da manhã. Então tinha um período ali, tipo assim, 2 da manhã, 3 da manhã, e a pessoa me apresentou o plano ali, no hospital, na madrugada. Aí eu falei, caramba, esse negócio parece muito bom, eu quero entrar agora. Enfim, depois daquele dia ali, eu nunca mais deixei de ir numa reunião, nunca mais eu deixei de ter um seminário mensal, uma convenção semestral. Eu nunca perdi eventos de liderança, nunca perdi nada. A partir daquela data ali, eu fui 100%, meu corpo e alma foi ali imerso naquilo. Em 97, eu deixei a Força Aérea, eu pedi baixa da aeronáutica. Eu falei, cara, eu só vou ficar com a odontologia e o negócio. Em 2005, eu deixei a odontologia para me dedicar somente a essa atividade. Então, de 2005 até hoje, a gente está de tempo integral, vamos chamar assim, né? Exclusivamente para esse trabalho. E nunca um mês foi, financeiramente falando, nunca um mês foi pior do que na época que eu trabalhava e tinha, enfim. Então, tipo assim, lógico que depois que a história passa 30 anos, a gente olha para trás e fala assim, cara, valeu super a pena. Lógico que em 93 não tinha Endoterra, né? Não tinha 93, 94, 95. Então, eu não tinha nem sabia se um dia existia alguma empresa tipo a Endoterra. Enfim, então, em 2005 foi a mesma coisa. Só que interessante que, tipo assim, a minha vida financeira, eu crescia financeiramente, mas não era nada substancial, não era uma coisa de realização de sonhos. Tinha uma renda legal, tipo hoje ganhava 8 mil, 10 mil, mas não era aquele negócio de mudar de vida. Em 2008, né, de 2005 a 2008, foi a grande virada do meu trabalho. Tipo assim, às vezes as pessoas falam, foi fácil. Eu costumo dizer que é fácil para quem... quando eu olho uma Maiara da vida que bate presidencial Diamond, né? E nunca trabalhou com esse modelo de negócio, eu falei, cara, essa pessoa foi uma afortunada, né? Porque ela entrou na melhor empresa, no melhor momento, e está tudo assim, tudo perfeito. É um oceano azul. A gente que já vem de uma história longa, a gente passou por muita decepção, né? Então, a gente costuma dizer que quem foi mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, cachorro que foi mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, a gente nem sempre você vai com todo o teu coração naquilo, né? Então, mas enfim, de 2005 a 2008, a gente atingiu a nossa liberdade financeira. Tipo assim, eu passei a ganhar 1 milhão por ano. Então, a partir daquele momento ali foi, tipo assim, foi a liberdade, né? 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012. Em 2012, nós tivemos um problema,
na empresa que eu trabalho, dessa empresa que a gente trabalhava, porque os produtos não tinham registro oficialmente no Brasil. Eles trabalhavam com um protocolo de registro na Anvisa. E acabou que aqueles produtos eles perderam, e aí dali a coisa desandou. Mas eu sempre, eu sempre empreendi dentro desse modelo. Eu falei, cara, o que eu sei fazer? Eu sei fazer esse trabalho. E é engraçado que eu vejo assim, o que me fez permanecer tanto tempo dentro desse modelo de negócio, passando por algumas empresas, foi que eu me apaixonei pelo modelo. Não Lógico que a gente gostava da empresa, a gente queria trabalhar muito com aquela empresa, mas quando a empresa não correspondia, a gente continuava o nosso trabalho. A gente não parava porque agora estou chateado, desiludido. Da mesma forma que eu era um enfermeiro, e se eu quisesse, eu poderia trabalhar como enfermeiro num outro hospital, ou dentista, podia trabalhar em outro local, eu entendia que a minha profissão era um profissional de marketing de relacionamento e que se aquela empresa deixou de existir, eu vou trabalhar com outra empresa. Mas eu não vou deixar de fazer aquilo que eu gosto, porque essa é a minha profissão. Então eu encarei, desde 93, esse modelo de negócio como uma profissão. Eu nunca encarei, vou ver se dá. Tanto é que, durante a minha caminhada, eu deixei a Força Aérea, deixei a odontologia, mas esse negócio, para mim, é o negócio da minha vida. Lógico que, depois, enfim, vou tentar resumir mais rápido agora, depois eu entrei, o meu sonho era me tornar uma pessoa livre financeiramente. Eu queria acordar a hora que o olho abre e dormir a hora que o olho fecha. Eu queria poder botar todos os meus boletos em débito automático e não ter preocupação. O meu sonho nunca foi ter carrão, casona e essas coisas, mas o meu sonho era sonho de liberdade. Eu queria viajar e falar, cara, volto quando eu quiser. Eu não queria nada que me amarrasse, não pode isso, não pode aquilo, você tem que ir agora, mas tem que voltar a tal data. Eu queria essa liberdade. E aí eu consegui isso, graças a Deus, e ao esforço, ao empenho, à dedicação. E aí eu fui morar em Orlando, na Flórida, durante um tempo. Comprei casa, comprei carro, comprei moto, enfim, e fui morar lá. E aí, de lá, a gente... Foi nesse período ali, 2017, né, foi o nosso ano sabático, foi um ano de férias. Falei, esse ano vai ser um ano de férias o ano inteiro. Tiramos 2017 sem fazer nada. Engordei, fui até os 130 quilos, andando de Harley Davidson e deixa o tempo passar. E aí virou... Aí sim, hein, Harley Davidson. Gostei. Aí virou o ano para 2018. Em fevereiro, eu vim ao Rio de Janeiro, porque eu ia alugar o meu apartamento, e eu tive que vir aqui para poder assinar os documentos e tal, passar só 3 dias. Então, eu vim, fiz isso, e pela primeira vez eu peguei um voo da Azul, fazendo Orlando, Recife, Rio. Na volta para Orlando, quando eu peguei o voo de volta, eu fiz escala em Recife e entra no avião um amigo chamado Fabiano Montarroios, que hoje ele é duplo Blue, né? E ele estava no avião, né? E engraçado que o Montarroios, ele era da minha equipe numa outra empresa. Ele era meu downline, né? Ele era meu downline. E aí a gente estava no avião, indo para Orlando, ele ia fazer escala em Orlando e ia para Utah, e eu ia para Orlando. E aí ele falou, eu não vou para Orlando, eu vou ficar só a escala em Orlando, que eu estou indo para Utah. Quando ele falou Utah, eu falei, cara, Utah é a meca das empresas de marketing de relacionamento. Aí eu falei, o que você vai estar fazendo em Utah? Ele falou, eu vou conhecer uma empresa nova, que é a doTERRA. Poxa, isso foi em 2018, a doTERRA tinha 10 anos. E eu nunca ouvi falar. Eu venho desse mercado há 30 anos. Como é que eu fiquei de 2008 a 2018 sem nunca ouvir a palavra doTERRA na minha vida? Que bolha é essa? Aí, poxa, aí eu falei, legal, como eu já gostava desse mercado, eu falei, deixa eu saber que empresa é essa. Aí comecei, aí ele me passou, eu vi os vídeos do Matt, aí eu vi o telefone dele e liguei para o Matt. Aí fiquei batendo papo, tirando dúvida. Ele estava indo para Utah e eu estava tirando dúvidas do plano com o Matt. E assim foi.
E aí, tipo assim, se ele não entrasse, eu entrava. Aí foi... Aí nessa época, eu usava civastatina, que é uma medicação para baixar colesterol. E a minha glicose ela era um pouco alta, tipo 110, por ali, acima não era tão alta, eu não era diabético, mas eu tinha uma glicose um pouco alta. Tinha colesterol alto e triglicerídeo alto. E aí eu comecei a usar o OnGuard, nem era para isso. A ideia do OnGuard era mais para usar no dia a dia, para melhorar a imunidade. Só que acabou a civastatina, eu continuei usando o OnGuard. Enfim, quando eu fui fazer os exames de glicose, colesterol e triglicerídeos, estava tudo normal. Eu falei, uau! Então, tipo assim, achei aquilo super interessante. Eu fui ver os olhos, né? Porque a canela do OnGuard baixa a glicose, os óleos cítricos, né? Eles baixam o colesterol, enfim. Então foi tipo assim, foi um resultado super legal. Achei isso. Aí eu até falei para os meus amigos que eram diabéticos, né, que eu tinha amigos lá diabéticos. Vocês sabem que as pessoas começam a chegar perto dos 50, os amigos é diabético, é hipertenso. No iniciozinho, né? Eu falo assim, no início da vida, a gente é convidado para ir nos aniversários de 1 ano dos filhos, né? De 2 anos, de 3 anos. E é terrível, quando você passa, já começa a chegar perto dos 60, começa a ser convidado para ir nos casamentos daquelas pessoas que eram, né? Ou então em algum velório, né? Então, o tempo, enfim, então ali, tipo assim, foi uma coisa meio apaixonante, né, pela Doterra. Eu já conhecia o modelo, já sabia como é que funcionava. Eu não tinha dúvida que aquilo ia funcionar. Aí eu fui no evento, um Leadership Retreat de março de 2018, que era em Orlando. Eu morava em Orlando e o evento foi em Orlando e eu consegui com a Nathalie o ingresso. Eu era um convidado. E aí eu entrei no evento de leadership, que na época ela era só para Silver. Aí eu fui e falei, cara, deixa eu entrar de penetra, porque eu quero ver o que vocês falam para esses líderes, né? Aí assim, eu achei muito interessante, porque nesse evento não se falava de óleo. Porque era tanto óleo, sempre nos eventos da Terra, mas nesses eventos não falaram sobre óleo essencial, era muito sobre mentalidade, sobre liderança, sobre desenvolvimento. Eu falei, uau, gostei daquilo. Foi um evento para 6.000 Silvers e acima. Aí, nesse dia, eu falei, caramba, esse negócio é muito top. Aí eu comecei a ver, poxa, a Doterra é a empresa que mais vende para o mercado americano. Uma empresa em 10 anos se tornou a empresa número 1 dentro do mercado americano. A Doterra não é a número 1 do mundo, mas dentro do mercado americano, a empresa de marketing de relacionamento que mais vende é a Doterra. Aí eu falei, cara, então essa empresa tem alguma coisa diferente, né? E aí, de fato, a gente foi... Aí resolvemos tomar a decisão de entrar. E é interessante a nossa decisão de tomada de entrada, porque nós estávamos posicionados numa outra empresa. Para aquelas pessoas que não sabem, quando você se posiciona numa outra empresa, a outra empresa cancela o seu contrato. Ela tira você. Você que era um cara super querido, agora você é um cara odiado. Né? É igual você está torcendo por o seu time. Hoje tem Flamengo e Corinthians, né? Vai que daqui a pouco o Gabigol saia do Flamengo e vai para o Vasco. Aí o Gabigol, que era maravilhoso para os flamenguistas, vai virar um inimigo número 1 agora, porque está no arquirrival, que é o Vasco. Era mais ou menos isso, né? E eu ganhava numa faixa de R$50 mil nessa outra empresa. Então, eu costumo dizer o seguinte, a minha decisão de fazer Doterra não era começar do zero, era começar do menos 50. Porque, para a gente tomar a decisão, eu sabia que eu ia perder o meu contrato anterior. Entende? Então, eu poderia falar assim, cara, eu gostei muito da Doterra, mas eu não vou entrar na Doterra porque eu tenho que abrir mão de uma outra coisa. Então, mas eu estava tão certo, dessa decisão, que isso não foi o suficiente para eu parar, para eu não fazer, para eu não tomar a minha decisão. E olha que a Doterra não tinha nem começado no Brasil, ela ia começar em julho, isso era em março. Então, eu tomei a decisão de perder o meu cadastro da outra empresa antes de existir Doterra oficialmente no Brasil, baseado na promessa dos fundadores de que começaria em julho no Brasil. E aí,
a gente tomou a decisão, perdemos o contrato anterior da outra empresa, e aí passamos pelos perrengues de abrir um mercado brasileiro, né? Porque não tinha produto, o produto vinha dos Estados Unidos, enfim. Até a empresa abrir no Brasil não tinha bônus para receber, porque ela não pagava bônus. Ela só paga bônus quando ela abre o mercado brasileiro. E aí ela vai juntando os bônus durante os meses, né? Enfim. E aí era tão interessante que o produto demorava tanto chegar que o boleto do cartão de crédito chegava primeiro, aí você pagava, o produto não tinha chegado. Às vezes virava um outro pedido que não tinha chegado, você tinha que fazer um outro pedido, pagar porque demorava. O produto só vinha quando o Match trazia os produtos para ele. Ele vinha nas caixas, na mala. Né? O Beirão, a Kelly, quando ela se cadastrou também, foi em 2018, veio os óleos essenciais, demorou para chegar, ela disse, meu Deus, me enfiei numa pirâmide financeira. É isso mesmo. Era muito demorado assim, para os produtos chegarem. Né? Mas a gente, como eu já tinha, sabe, quando você conhece alguma coisa que você fala assim, cara, essa empresa tem tudo para dar certo, né? Aí eu falei, a gente persistiu, enfim. Hoje é o mar de rosa, né? Hoje é do Terra. As pessoas que às vezes reclamam porque o produto demorou uma semana, 10 dias, enfim, a gente fala, cara, você não tem noção do que é uma coisa difícil, né? Por isso que eu falo assim, liderança, né? Eu falo assim, a liderança sempre quando você tem que ter uma visão do futuro, né? O que te estimula não é o resultado do presente, é a visão do futuro. Assim como é numa universidade. O cara que está lá animado, numa faculdade, estudando medicina, estudando odontologia, estudando uma engenharia, ele não está animado pelo que ele está ganhando ali. Ele está animado pelo que vai ser o futuro dele. Então, ele acha que no futuro ele vai ter um bom emprego, ele vai ter condições de ter o consultório dele e ganhar dinheiro. E essa visão do futuro positiva anima ele a trabalhar hoje. Então, a visão, tipo assim, visão grande gera em você um compromisso grande. Visão pequena gera um compromisso pequeno. Então, o tamanho da visão determina o tamanho do comprometimento. Tanto é que, no meu início, lá em 93, quando eu precisava de uma licença no quartel para ir numa convenção, eu tinha dificuldade. Mas eu não ia para o meu chefe pedir. Eu ia falar para ele, chefe, consegui alguém para colocar no meu lugar, eu preciso de tal dia estar em tal local, porque tem uma convenção importante para me participar. Eu não aceitava, não. Eu falei, cara, eu vou. Eu vou. A questão é se eu vou e não vai ter ninguém no meu lugar, ou se eu vou e vai ter alguém no meu lugar. Né? Enfim, então, mas por quê? Porque a minha visão daquilo era tão grande que eu tinha eu tinha convicção de que o meu futuro seria ali, embora nesse modelo de negócio, não necessariamente foi naquela empresa. Mas para a minha vida dar certo dentro desse modelo, porque, para quem não conheceu, o final de 90 não era uma coisa tão simples de fazer. Não existia essa ferramenta aqui que a gente está falando hoje. Né? Década de meado de 93, 4, 5, só conhecia, não tinha rede social, você era seus amigos, era uma lista de nomes, fazia visita e fazia assim, de casa em casa, e a coisa ia. E funcionava super bem. Tanto é que hoje eu ainda tenho dificuldade nesse modelo mais pós-pandemia, né, que ficou tão forte, os online. É lógico que eu quero aproveitar desse modelo também, mas eu amo o presencial. Para mim, o presencial enfim, incontestavelmente melhor, porque a gente consegue 100% da atenção das pessoas, o envolvimento do evento. Né? Quando a gente viaja com os nossos amigos, pega às vezes, ônibus, o pessoal junto para ir para uma convenção, para um seminário, a convivência é uma outra coisa, né? A experiência de convívio com as lideranças, né? Com as experiências, é algo maravilhoso. Então, eu diria para você, até antecipando, de repente, alguma pergunta que possa existir. Né? A visão gera o compromisso. Visão pequena, compromisso pequeno. Visão grande, comprometimento grande. Não é um comprometimento com aquilo que você tem hoje, é um comprometimento com aquilo que você vai ter futuramente. Tá? Eu até falo assim, imagine assim, se eu falasse para você que talvez seja um elite hoje, ou seja um premier hoje, se eu falasse para você, ser premier hoje, né?
se você pudesse adiantar a sua vida em um mês, né? Aí você pode pensar assim, mas eu estou adiantando um bônus talvez de 2.000, de 3.000 reais. Mas se você adianta, se você adia a sua qualificação, você também está jogando para frente a sua qualificação de diamante, ou de Blue Diamond, ou de Presidential Diamond. Então, é menos um mês de Presidential Diamond, é menos um mês de diamante, é menos um mês de Blue Diamond. Quando você fala, não é o teu PIN hoje que você está adiando, você está adiando um PIN grande, um PIN de resultados gigante. Por isso que eu falo assim, a melhor forma que existe de trabalhar dentro desse modelo de negócio, para quem tem possibilidade, é a rapidez. É quanto mais veloz você for, melhor é. Fujam de uma frase que diz assim, devagar se vai ao longe. Nesse modelo de negócio, devagar cansa. Por que devagar cansa? Porque o que te anima é o resultado. O resultado é animador. Então, o evento é animador. Né? Você ir para uma convenção, a gente vai estar agora para ir para um leadership, né? No início do mês que vem, para os premiers e acima. É muito motivador você estar num evento grande. É motivador. Mas tem um livro do vendedor Pitbull, do Luiz Paulo Lupa, ele fala assim, eventos é uma motivação igual banho de água quente. Você chega em casa, toma aquele banho de água quente, é ótimo. Mas amanhã tem que tomar outro. E depois da manhã, outro. Então, a motivação do evento é uma motivação que você precisa estar renovando. A motivação do resultado, ela é algo incrível. Ela te motiva para o mês, ela te motiva para o ano. Né? Ela te motiva para o ano inteiro. E quando você consegue ter essa motivação do resultado, lógico, eu tenho um resultado, eu me motivo, trabalho mais, e esse mais trabalho gera mais resultado, que me dá mais motivação, e esse ciclo positivo, esse espiral positivo, e o contrário é verdadeiro. Existe um espiral negativo. Eu trabalho pouco, devagar, tenho pouco resultado, fico desanimado, que trabalho menos ainda, e o ciclo para baixo ele funciona também. Né? Então, uma vez falar assim, o que mais te motiva? O que faz você estar motivado? O trabalho. Quanto mais você trabalha, mais motivado você fica, porque você não tem tempo para pensar em porcaria. Porque o que desmotiva é pensamento, gera sentimento, que gera atitude, que gera resultado. Se eu quero mudar os meus resultados, eu tenho que mudar os meus pensamentos. Mas se eu estou trabalhando pouco, eu tenho bastante tempo para pensar em coisa ruim. E se não for para mim? E se o negócio não é para mim? E se não dá para mim? Aí as pessoas ficam com a dúvida. Né? Como diz Shakespeare, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar pelo simples medo de tentar. Então, na medida que a gente vai colocando espaço na dúvida, a dúvida ela é contrária da fé. Né? Então, a fé te impulsiona, você acredita. Não é o quanto os outros acreditam, é o quanto você acredita. Até a gente fala assim, quantas pessoas você precisa para se tornar um diamante? Né? Aí as pessoas dão números incríveis, eu falo assim, para você ser um diamante, só precisa de uma pessoa, você. Se você acredita em você, se você tem fé em você, você só precisa de uma, que é você. E aí, naturalmente, você vai trabalhar com entusiasmo, por isso que a gente sempre fala que é ser, fazer e ter, né? É ser um diamante, fazer o que o diamante faz para ter o resultado que o diamante tem. Não é, quando eu for diamante, eu vou ter o resultado do diamante, aí eu serei o diamante. Não, o primeiro é o ser. É quando você assume a atitude. Você, na natureza, você não faz diamante. Você encontra diamante. Você lapida diamantes. Então, o diamante ele é uma pessoa de atitude. Então, quando a gente fala assim, né, ninguém, se fosse fácil, né, se fosse uma forma, eu pego lá o carbono 14, vou arrumar um jeito de misturar ele lá e para ele virar um diamante. Né? Não funciona assim. Né? Na natureza, você procura o diamante, você encontra, vem um diamante bruto e aí você lapida. Lapidação não é ganhar estrutura, é perder estrutura.
Entende? Então, um diamante não é o cara que ganha estrutura, ele perde estrutura. Perde a procrastinação, perde o deixa para depois, perde as desculpas, ele vai perdendo tudo aquilo que não é de diamante que está preso nele. É como se fosse o ouro, né? Que ele vem cheio de restos de terra, e aí você taca fogo e você vai purificando o ouro, tirando o que não é ouro. Então, quando ele fala assim, o que é uma lapidação de um diamante? É você tirar aquelas arestas, né, que a gente traz, porque a maioria das pessoas não são empreendedoras. A maioria não é empreendedor. A maioria das pessoas trabalharam para ter um emprego, para sobreviver, para ter a vida deles, legal e tal, mas não para empreender. Empreender não é um negócio simples, não é um negócio tão fácil para qualquer pessoa, a não ser que a pessoa entenda muito bem que empreendedorismo é incerteza. Não tem empreendedorismo de eu quero... Eu até falava, o meu pai foi sargento da aeronáutica durante 14 anos, e eu falei, pai, eu prefiro a incerteza. Eu não sei se eu vou ganhar 90 mil, 100 mil ou 110. Eu não sei. É melhor isso do que você ter a certeza que você vai ganhar 4 mil ou 5 mil. Então, eu prefiro a incerteza do muito do que a certeza do pouco. Você sabe que eu falava isso pro meu pai também, Renato? Meu pai também, não sei se ele está na sala aí hoje, ele é consultor da nossa equipe, mas meu pai é sargento militar também. E eu sempre falava isso para ele, né? Carreira militar é uma profissão muito bonita, sim, mas não torna as pessoas livres financeiramente. A tal da liberdade que a gente sempre procurou, né, Renato? Eu sempre falava essa mesma frase para ele, dizia, pai, eu não sei se vai ser 50, se vai ser 100, mas eu prefiro essa incerteza do que aquele cheque no final do mês, igual todos os meses. Sim, verdade. E aí estamos com a Doterra. E aí, Renato, chegou junto com a Doterra, você é um cofundador da Doterra Brasil. E eu sou um dos 30. É um dos, né? Uhum. E a gente sabe que tem algumas pessoas na sala que não sabem o que significa isso. E eu gostaria que você desse uma pincelada nisso, como que o cofundador, ele é um responsável pela abertura e expansão da Doterra naquele mercado. Isso. Qual é a energia que foi desprendida para buscar o cofundador, para abrir o mercado, né, que demorava para chegar produto, que tinha os desafios da entrega, enquanto estava construindo o mercado não estava aberto oficialmente, não tinha recebimento de comissão. Como que foi essa abertura do Brasil? O senhor participou diretamente. Quando o Brasil foi aberto oficialmente, né, na verdade, tipo, antes da abertura, eles falaram que os 30 primeiros golds seriam fundadores. Os 30 primeiros golds. Né? Eu fui o segundo. Né? Então, tipo assim, aí a ideia era exatamente essa. Fechou Gold, lógico que você tinha que permanecer Gold ou acima, e aí isso era uma das ideias principais da nossa motivação de trabalhar rápido. Naturalmente, eles sabendo disso, eles abrem sempre a quantidade de vagas inicial para fundadores, exatamente para estimular as pessoas a fazer o trabalho. Né? E, logicamente, a gente via quanto ganhava um fundador, de bônus fundador, né? Nos Estados Unidos hoje, que está em torno de $500 mil, $500 milhões por ano de bônus fundador. Né? Então, isso nos estimulou bastante no início lutar por uma meta, que é uma coisa muito assim, interessante na Doterra. A maioria das pessoas não gostam de meta. Né? Eu até tenho uma frase que eu gosto assim, se não tem metas, não te metas. Boa! Se não tem metas, não te metas. Por que isso é importante, pessoal? Porque, olha só, nós não temos patrão. Isso é ruim. Isso não é bom. Porque se a gente tivesse patrão, a gente tem que trabalhar muito todo dia. Porque se a gente não trabalhasse, o patrão mandava a gente embora. É assim que funciona no mercado. Mas, como a gente não tem patrão, né, aí a gente faz do jeito que a gente quer, sabe, assim, na moleza às vezes. Então, a meta, eu falo assim, a meta é o seu patrão. Quando você estipula uma meta, você está estipulando alguma coisa para te impulsionar, para te forçar, para você sair da zona de conforto. Porque se você está ali na zona de conforto, lógico que não quer meta. Se der, Deus, tudo bem, sabe? Tá legal,
Tá ótimo. É lógico que isso você não vai te impulsionar para frente. A meta tem que ser alguma coisa que te force a fazer mais do que você faria naturalmente. Então, é uma das coisas que, exemplo, eu acho que todo empreendedor tem que ter meta, né? Tipo assim, quanto que você precisa? Quanto você está disposto a fazer por isso? Né? Trabalhar, e a meta dos PINs da doTERRA, ela é fácil de você mensurar, né? De você trabalhar. E eu sempre falo assim, meta de resultado é uma consequência da meta de trabalho. Meta de eu quero ser premier, isso é meta de resultado. Meta de trabalho é vou fazer 3 reuniões por dia. Isso é meta de trabalho. Eu vou fazer 200 pontos esse mês. Eu vou fazer 3 reuniões presenciais, vou fazer 5 online, eu vou estar na próximo leadership e eu vou levar 20 premiers da minha equipe. Né? O que eu estou disposto a fazer para isso? Meu amigo, eu vou trabalhar todos os dias, X horas por dia. Porque eu estava falando até com a Mayara, que está tendo um resultado incrível, ela mostra 8 planos por dia. Então, o cara fala assim, a pessoa está crescendo rápido. Por que ela está crescendo rápido? Porque está fazendo mais do que é normal. Não é normal alguém fazer 8 classes por dia. Entende? Mas, talvez, se alguém trabalhasse 10, 12 horas para alguém, e esse alguém mandasse ela fazer as 8, faria. Né? Então, o lance é lógico. E cada um enfim, cada um está numa época da sua vida que está disposto ou não a fazer, né, esse tipo de ritmo, aí tudo bem. Agora, tipo assim, principalmente quem está na fase de construção inicial da vida, né, é bem importante criar um ritmo. Quanto mais acelerado, eu particularmente acho melhor e mais motivador. Lógico que, pessoal, a velocidade é importante, mas a direção é mais importante do que a velocidade. Né? Você está correndo para o inferno, é horrível. Então, não é só velocidade. Então, velocidade é bom, mas é velocidade na direção certa. E a direção certa tá nas apostilas da doTERRA. O construa dali. A linha ascendente, né, de cada um de vocês, tem a sua linha ascendente, quem é o seu Silver, quem é o seu Platinum. Então, cola com essas pessoas e siga. Né? Então, essa questão da velocidade ela é importante, na direção certa. Tem o maior líder que já existiu, né? Certa vez ele falou assim, se mandarem você andar 1 milha, ande 2 milhas. Então, essa regra, o Napoleão Hill chama isso de regra do ouro. Faça mais do que você é pago para fazer. Então, se você quer subir de nível, trabalhe como se já estivesse lá. Né? Então, isso é contagiante. A sua equipe ela se contagia com isso. E aí, naturalmente, isso vai gerar mais resultado abaixo. Né? A águia, é lógico que águia não anda com águia. Né? A pessoa fala assim, não, pardal anda com pardal, mas a águia anda sozinho, geralmente. Você vê que, de vez em quando, né, a gente passa por um fenômeno que é juntar as águias. Mas a águia, geralmente, é mais solitário, né? De trabalhar, de correr, de vir. Não dá para... uma frase que eu gosto muito. Não fale pouco para muitos. Não fale muito para poucos. Fale pouco para muitos. Né? Então, tem gente que quer falar muito para poucas pessoas. O ideal é você falar um pouco para muita gente. Então, o que significa isso? É botar o olhinho na mão da pessoa, né? E assim, conhece o óleo essencial? É pouco que você fala, não precisa falar tanto. Né? Lógico que, na medida que aquela pessoa se interessa, você vai falar mais. E eu falo assim, cuidado com informação. Informação é igual água. Pouco mata de sede, muito mata afogado. Então, existe quantidade. Então, não adianta você querer ir da alfabetização à pós-graduação em doTERRA em 1 hora, né? Em 2 horas, em 1 dia. Não vai. Não vai. E não vai nem nos óleos essenciais, nem no plano e nem na cultura da doTERRA. Essas coisas as pessoas vão pegar na medida, tipo assim, me siga e durante a caminhada vai aprendendo. Né?
Exato. Ô, Renato, agora que você deu uma pincelada aí em óleo essencial, eu vou fazer aquela pergunta que não podia deixar de fazer, né? Qual é o óleo favorito do Renato Beirão? Um óleo só? É isso aí mesmo. Acendi a bomba, joguei na tua mão, agora você vira. Não, assim, não, um é fácil, né? Para mim, esse aqui, ó. On Guard. On Guard. Sempre foi, sempre foi. Na verdade, agora é o On Guard e o Zendocrine, né? Quando eu vou para os Estados Unidos, eu aproveito para comprar turmeric em cápsulas, né? Mas quando a gente pega dos 12 óleos que tem no kit, né? Os meus óleos preferidos dali, da minha rotina diária, copaíba todo dia, manhã e noite, lavanda sempre à noite, balance sempre de manhã, citrus bliss sempre à tarde, pós-alimentação sempre tem o Digest Zen, gosto muito do limão, frankincense, é tudo, né? Não tem... na idade que eu tô, uso muito Deep Blue também. Ai. Ô, Renato, eu vou fazer mais uma perguntinha só para você e depois eu vou abrir para o pessoal que queira fazer algumas perguntas para você. Gente, até aqui já foi enriquecedor para caramba, né? Ele deu gatilhos, ele deu insights, ele deu frases aqui que sensacional. E a que eu mais gostei é: se não tem meta, não te mete. Se não tem metas, não te metas. Beirão, como que você resumiria do Terra em uma só palavra? Transformação. Uau. Sensacional. E é isso que a da Terra faz na vida da gente, né? Cada um de nós aqui, hoje, nós estamos sendo presenteados com a sua história, né? Eu vi porque a gente ama as histórias, é elas que nos motivam, que nos inspiram, né? Mas realmente transformação é algo que, se a gente fosse ouvir, cada um que está aqui teve uma transformação na sua vida, né? E uma coisa importante, assim, se você quiser impactar a vida de alguém, fale de óleo essencial. Se você quiser impactar a vida de milhares de pessoas, fale do negócio. Porque quem mais usa os produtos são os consultores, não é o cliente. Exato. O cliente, quem é que faz 100 pontos todo mês? Não é cliente. O cliente compra o produto quando precisa e quando falta. Mas a gente usa todo dia. Então, os óleos essenciais, eles dependem de tempo de uso. Entende? Não é usei ali, estou com dor de cabeça, passei o Peppermint. Estou com dor de barriga, passo um Digest. Isso não é o uso de óleo essencial dentro do conceito que eu acredito. Eu acredito no uso do óleo essencial. Assim como o motor do carro precisa do óleo, o meu corpo precisa do óleo. Entende? Tipo assim, não é porque eu estou doente, é porque ele faz bem para mim, ele melhora a minha desintoxicação, ele te ajuda a tirar os endocrine, eu uso por causa disso, o limão eu uso por causa disso, ele desintoxica o organismo, ele melhora a oxigenação das células, né? Ou seja, ele faz as minhas células funcionarem melhor, naturalmente faz os meus órgãos funcionar melhor, faz os meus sistemas funcionar melhor e o meu corpo funcionar melhor. Então, eu não uso óleo visando uma doença, eu sempre viso o óleo, o benefício que ele faz para a minha saúde, entende? Então, logicamente, isso depende do seu estilo de vida, do quanto você usa os óleos, entende? Então, quem é que mais usa os óleos? São os consultores, os que serão mais impactados. E eles conhecem as histórias das pessoas, eles presenciam o resultado dos óleos na vida dos outros. E isso aumenta mais ele de fé, de energia, sobre o que os óleos podem fazer. Então, tipo assim, o Matt fala isso muito para a gente, né? E você quer impactar pessoas, fala dos óleos. Quer impactar milhões de pessoas, fala do negócio. Porque o negócio é interessante, né? Eu falo assim, se você perguntar para qualquer pessoa, mais saúde ou mais dinheiro? Qual dos dois? Se você perguntar, aí a pessoa pode pensar assim, pode ser os dois, né? Geralmente, se você perguntar para as mulheres, você vai ouvir muito assim, mais saúde, né? Se você perguntar para o homem, ele fala assim, mais dinheiro. Então,
essa questão do saúde, do dinheiro, é uma coisa que, quando a gente fala assim, não necessariamente ficar rico, né? Mas melhorar o padrão, né? Ampliar o padrão de vida das pessoas. E pode ser sonhos pequenos e pode ser sonhos grandes, né? Todos os grandes sonhos, primeiro... O meu sonho no início da minha vida era comprar um Voyage, na época era um Voyage 83. Em 93, eu queria comprar um Voyage 83, com 10 anos de uso. E é incrível, né, Renato, como que realmente na Doterra a gente consegue entregar a realização do sonho personalizado para cada pessoa, né? Na Doterra, a pessoa pode conquistar desde algo extra até algo extraordinário, né? Então, realmente é incrível. Gente, tem uma pergunta. A gente vai abrir agora para algumas perguntinhas. Pode ser, Renato? A Kelly quer fazer uma pergunta para você e depois as pessoas que estão aí na sala com a gente, eu gostaria que vocês erguessem a mãozinha aí para fazer uma pergunta para o Renato. Renato, podemos abrir, são 8 para as 9. Podemos abrir quantas perguntas? Quantos quiser. Quantos quiser, aí, ó. Então, ó, o primeiro papo de líder que a gente teve... Eu tô em casa. Ó, o primeiro papo de líder que a gente teve foi com o líder da nossa equipe, foi até as 2 da manhã. Hoje o senhor quer ir fora, vamos ficar até umas Última forma. Gente, vamos lá. Então, a Kelly vai fazer uma pergunta. Quem quer fazer as próximas perguntas, levanta a mãozinha ali, que você vai poder perguntar aí diretamente pro Berão, tá? Renato, eu participei também de um treinamento esse final de semana e eu fiquei muito instigada. Esse treinamento me deixou muito instigada e eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você faz na sua rede, na sua equipe, o que você faz com consultores que não são autossuficientes? Que eles dependem muito, desculpa meu filho aí, da liderança. Qual é o treinamento, ou a palavra, ou a frase? Pessoas que dependem demais da liderança. Você sempre vai ter esse grupo de pessoas, né? Não existe uma frase ou um treinamento específico, porque, enfim, tem pegar um trecho da Bíblia que eu gosto muito, que fala assim, que existe aquelas que dão frutos a 100, a 30, né, a 60 e a 30 da semente. Eu acho assim, as pessoas elas têm capacidade diferente de acordo com a mentalidade dela. Então, a mentalidade que é o grande fator que vai limitar aquela pessoa no desenvolvimento. Uma coisa que eu sempre procuro falar não é o quanto eu quero te ensinar, é o quanto você quer aprender. Então, é difícil você ensinar alguém que não está disposto a aprender, né? Então, e logicamente, às vezes nós perdemos um pouco de tempo, porque assim, se eu quero andar a 200 por hora e você quer andar a 50 por hora, como eu andarei junto com você? A não ser que eu diminua a velocidade ou você aumente. Então, o que eu faço geralmente? Eu diminuo a minha velocidade durante um dia. Naquele dia, eu vou andar 50 por hora com ela ou com ele. E depois eu falei, entendeu? E fui. Porque se eu andar com essa pessoa por muito tempo, eu vou ficar... É ela que está transformando o meu mastermind no dela. Então, isso deixa claro que você só vai até um tempo. Você não fica andando devagar, esperando. Existe um limite para esse caminhar. Sim, porque o que acontece? A gente precisa sempre entender, tipo assim, o que te limita, né? E a maioria das nossas limitações, segundo Jim Rohn, ele fala assim, as nossas limitações são as únicas limitações que temos são as limitações autoimpostas. É você que coloca a limitação. Isso para aqui, para mim, até aqui dá, até assim dá, dessa forma dá. Então, você coloca as suas limitações. Uma certa vez,
eu tinha um amigo, me permita contar essa história rápido, que eu acho que vai ajudar as pessoas a entenderem isso. Ele reclamou comigo que eu não o ajudava. Né? Ele reclamou comigo que eu não o ajudava. E aí eu falei para ele assim, eu falei, cara, se eu te ajudar, vão ser 2 pessoas a fazer nada. Porque, imagina, ele falou assim, o que ele fazia? Nada. Aí ele queria que eu ajudava. Sensacional. Aí ele queria que eu ajudava ele. Aí eu falei, meu amigo, quantas classes você fez? Nenhuma. Quantos contatos? Nenhum. Eu falei, se eu for te ajudar a fazer o que você está fazendo, eu vou me arrebentar. Então, você não... é uma frase que eu gosto. Você não precisa de mim para andar do seu jeito. Você não precisa de mim para andar do seu jeito. Se você vai andar do seu jeito, você não precisa de mim. Porque, senão, ao invés da pessoa estar disposta a andar com você, para aprender com você, seja o seu ritmo, seja como você faz a classe, seja como você faz o contato, ao invés de estar aprendendo com você, não, ela colocou o modelo dela, as limitações que ela acredita que tem, ou que ele acredita que tem, e aí, a partir daí, ele vai andar numa velocidade que, para ele, talvez seja correta. Então, eu acredito que exista... assim, tem que ter, pelo menos, um ritmo mínimo, sabe? Um ritmo mínimo de 3 classes semanais. Para mim, assim, menos... Sabe? Porque a frase é essa, ó, fazer o suficiente das coisas certas. Tem gente que faz o suficiente das coisas erradas. Tem gente que faz não o suficiente das coisas certas. Então, eu sempre falo o que faz, como faz, quantas vezes faz. Então, se a pessoa pode fazer as coisas certas, mas elas fazem na quantidade errada. Eu uso o produto 1 vez por semana. Eu faço a apresentação de 15 em 15 dias. Eu faço contato 2 por semana. Ou seja, ela faz as coisas certas na quantidade errada. Então, ela fala assim, eu estou errando aonde? Eu estou contactando certo? Eu estou apresentando certo? Eu falei, está tudo certo, só a quantidade que está errada. Então, você pode, tá? Exemplo, você arrumou um emprego, só que você é ótimo, você é o melhor profissional naquela área, mas você só vai segunda-feira de manhã. Você vai ser mandado embora, ou você vai ser promovido, ou você vai ganhar. O que você acha que vai acontecer? Aí ele fala assim, eu vou ser mandado embora. Por quê? Você faz a coisa certa, da maneira certa, na quantidade errada. Sensacional. Tem que mutar aí. Muito bem. Gratidão. Era isso mesmo. Era isso mesmo que eu precisava ouvir. Maravilha. Quem vai... A Carol quer fazer uma pergunta para ele também? Muito boa noite, pessoal. Boa noite, Renato. Boa Não noite. é uma pergunta, na verdade, é um agradecimento, Jackson e Kelly, pela oportunidade de estarmos aqui nessa sala com esse cara que é um grande ídolo. Para mim, Renato, você é o responsável por 90% da minha trajetória na Doterra. Eu passava madrugadas assistindo seus vídeos, inclusive eu decorei até o jeito que você explica, é assim que eu faço até hoje. Você me mostrou, Renato, que o simples funciona, o papel branco e a caneta preta funciona. E eu sou motivo de chacota ali na galera, porque eu tenho dificuldade com mídias, e eu falo, gente, eu incorporo o Renato Beirão, papel branco e caneta preta. Então, eu escrevo ali o bônus de início rápido, do jeitinho que você ensinou. O BIR, o bônus de início rápido ali, ou o LRP, do ladinho os PVs, embaixo os 10%, 15%, 20%. E eu assisti os seus vídeos 15, 20 vezes, Renato, porque na época que eu cadastrei, eu só queria o óleo de lavanda para o meu filho dormir.
porque ele não dormia. Ele fazia 1 ano e 3 meses que ele não dormia, mamava a noite inteira. Com óleo de lavanda, graças a Deus, ele conseguiu dormir, mas eu continuei não dormindo por opção. Então, eu passei as madrugadas assistindo seus vídeos. Aquele vídeo, bônus de liderança, eu assisti mais de 20 vezes e eu não consegui entender, porque eu nunca fiz multinível, nada do gênero, bem pelo contrário, eu sou fisioterapeuta, eu sou de humanas, eu não sou de exatas, então eu me identifiquei muito com a forma que você apresentava, a forma como você cresceu. E assim eu fiz, em 3 meses, sem saber muito sobre o negócio, eu consegui bater o meu silver, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo na viagem de incentivo na Bahia. Inclusive frustrada, porque já era o jantar lá do Branco, era a última noite e eu não tinha conseguido te dar um abraço. E antes de ir para o jantar, eu rezei para conseguir te dar um abraço e sentei na mesa com nada mais, nada menos que o Sérgio Boas. Isso. Sim. Eu não sei se ele é seu upline ou seu downline. É downline, segundo nível. Aí. Isso. Aí, conversando ali no jantar, e ele falou assim, não sei o que, o Renato Beirão. Eu falei, você conhece ele? Mal sabia eu quem era o Sérgio, né? Falou, sim, ele é meu upline e tal. Depois da janta, eu apresento ele para você. Não preciso nem dizer que eu não jantei, né? E aí eu lembro que eu te dei um abraço e tive a oportunidade de falar para ti que você me ensinou do terra do jeito que meu pai me ensinou matemática. Ele da forma, tanto que eu tenho uma lousa branca, né? E é assim que eu faço, mais ou menos umas 3 classes semanais. E hoje as minhas líderes, elas vêm até minha casa, ou eu faço um treinamento pelo Zoom, mas com a lousa branca e a caneta preta, do jeitinho que o Renato Beirão me ensinou. Legal. Então, você foi o responsável por 90% da minha trajetória. Hoje eu estou no nível de Platinum, quase chegando no diamante. Uau. E foi por você que eu não desisti lá no início, porque eu não tinha liderança. A pessoa que me cadastrou, ela não fazia doTERRA, tanto que até hoje ela é uma elite. Muito minha amiga, minha paciente, mas ela falou assim, Carol, eu não sei nada de doTERRA e eu também não quero aprender. Se você quiser, faz sozinha. E eu fui com Renato Beirão. Então, eu te agradeço muito, porque o que eu sei de business, 90% eu aprendi contigo. Valeu, obrigado. A Carol, então, é um exemplo dessa questão do diamante você encontra, né? Do diamante você encontra e lapida. Né? Você vê, a pessoa que a cadastrou fez um trabalho de quase desmotivar ela, né? Tipo assim, olha, se você quiser, né? Mas, enfim, é isso aí. Por isso que a gente não pode ficar muito tempo fazendo... tipo assim, tem gente que vai ficar ali naquela dependência emocional de querer ficar muito perto de você sempre e tal. E por isso que a gente precisa deixar um pouco as pessoas. Olha, eu vou ficar com você uma reunião, 2, 3, 4. A próxima, porque a ideia, pessoal, é assim, aluno, professor, professor de professores. Essa é uma evolução, né? Então, a pessoa ela tem que entrar nesse modelo de negócio entendendo o quê? Eu não vou ser um eterno aluno, eu não vou ser só professor, eu vou ser professor de professores. Porque o aluno, é lógico que eu sou aluno sempre, porque, para a minha linha ascendente, eu vou ser aluno, né? Mas eu tenho que evoluir, eu tenho que ser um professor, tenho que ter pessoas que eu ensine. Mas eu vou ter que ensinar outras pessoas que vão ensinar outras pessoas. Entende? Então, se alguém fosse, não, eu vou ser somente aluno, eu não quero ensinar a ninguém. Essa pessoa, ela só vai sugar seu tempo. Porque, note bem, se eu tenho 100 pessoas trabalhando 2 horas, o meu negócio trabalha 200 horas. Se eu tenho um negócio, repetindo, se eu tenho um negócio e no meu time tem 100 pessoas trabalhando 2 horas por dia, a gente está falando que eu tenho 200 horas de produção no meu negócio diariamente. Se eu tenho 1.000 pessoas dando 2 horas por dia, eu tenho 2.000 horas por dia. Isso chama-se alavancagem. Eu alavanco o meu
resultado trabalhando 2 horas, que querem 4, mas tem que ter alguma coisa, porque 0 vezes 0 é 0. Ou seja, você não consegue multiplicar isso, né? Então, a pessoa tem que fazer alguma coisa, né? Nessa medida que ela faz alguma coisa, e aí vai... eu digo assim, e a gente tem que deixar, porque, às vezes, nós, como líderes, nós somos os culpados da pessoa não fazer. Porque a gente pensa assim, a pessoa não vai fazer como eu faço. Claro que não. Ninguém faz como o outro faz. O que acontece é que cada um de nós... O que é a minha reunião de classe? É uma mistura de umas 50 classes diferentes. Eu ouvi alguém falar isso, eu ouvi alguém falar aquilo, eu vou emendando as frases. Essa frase eu gostei, aquela frase eu gostei, aquele slide eu gostei. Aí eu monto o meu racional da minha classe. O outro tem que falar igualzinho? Não, ele tem que falar da maneira que as pessoas que o escutam ele entendam, né? Então, a gente precisa sempre entender que esse processo de aluno, professor, na medida que eu cadastro alguém, eu já sou professor desse alguém, né? E assim eu vou evoluindo. Daqui a pouco é 2 pessoas, daqui a pouco é 10, enfim. Então, a gente precisa, de fato, observar essas coisas básicas e repetir as básicas, né? Sempre. A única coisa que eu acho que eu não peguei num dos seus treinamentos, ou talvez passou batido, é aquela informação de que quando você bate silver, você ganha pelos elites que você formou, né? É o bônus as cotas. Isso, as cotas. E quando eu tenho um vídeo de 2 horas sobre então bônus. pode ser que... Nesse vídeo eu explico as cotas. E aí, quando bati o meu silver, eu trouxe junto 10 elites. Não, eu liguei na Doterra falando para devolver o dinheiro. E estava aquele bônus que eu não sabia de onde que tinha vindo tanto dinheiro, porque eu não tinha essa informação, né? E aí, o silver que forma a elite ganha cotas extras. O Blue Diamond, que forma premiers, ganham cotas extras. E o Presidential Diamond, que forma silver, ganha cotas extras. Aí, viu? Já estou preparando para o Blue Diamond, então já estou preparando. Um Blue Diamond que forma premiers, né? Ganha em média de 8 a 9 mil por premier. Um presidente que forma um silver ganha aproximadamente 32 mil, 34 mil. Mas o interessante de tudo isso, Renato, é mostrar que o simples funciona, né? O básico funciona. Até você comentou hoje no treinamento sobre a questão da era digital, né? Que a gente teve que embarcar nessa carruagem. E só aprendemos porque jogaram a gente para fazer, senão... Mas que o papel e a caneta, aquela pessoa que você encontra no ponto de ônibus ou no aeroporto, você também pode, né, cadastrar ou, enfim, explicar num guardanapo do restaurante. Pode. Então, isso que você me mostrou, você tornou o que era para mim inatingível, você tornou ele simples, prático e objetivo. Aí fala que simples é mais fácil de duplicar, complicado é mais difícil. Se a palavra-chave para esse modelo de negócio nosso é duplicação. Então, o que eu faço, o outro pode fazer, né? Então, sempre a duplicação é a palavra-chave que eu preciso entender. Tipo assim, se eu não estou duplicando, né? Um pai, se eu não gero filhos, a minha família termina, né? Se eu gero filhos, mas os meus filhos são estéreis e não geram filhos, a minha família termina. Então, eu tenho que estar sempre entendendo que eu tenho que criar filhos produtivos, né? Então, eu sou coroado não quando eu crio filhos, e sim quando eu tenho netos. Porque quando eu tenho netos é porque eu fui capaz de gerar filhos produtivos, né? Então, esse é o grande lance. Cadastrar pessoas não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é quando os meus cadastrados cadastram outros, né? Porque aí eu fiz um bom trabalho no cadastramento deles. E quanto mais rápido a gente aprende, né, Renato, o processo da duplicação, mais a gente cresce no negócio, de uma forma mais rápida, né? Porque esse exemplo da família, a gente sempre usa, né? O pai, aí cadastrar uma pessoa, nascer um filho, depois vem um neto, e vai indo, vai crescendo, porque a gente cadastra um número de pessoas
e a rede ela começa a se duplicar, né? Então, nós precisamos dominar a arte da duplicação, né? Para que a gente possa ter resultados incríveis aí na Doterra. Gente, mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta aí para o Renato? Aproveite o momento. Tá aí o Renato para responder a pergunta para vocês. Temos aí mais alguns minutinhos. Se mais alguém quiser fazer mais alguma pergunta, aproveite agora, é o momento. Alguém? Pode abrir sua câmera, seu microfone. Fique à vontade aí para perguntar direto para o Renatão. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. Annelise aqui. Não posso abrir minha câmera, gente. Porque está um temporal, então vai cair tudo aqui. Mas, cara, que aula sensacional, gente. Que, né, a equipe inteira deveria estar aqui ou não, né? Nós estamos eu e meu marido aqui jantando na frente do computador, para vocês terem uma ideia. Kelly, Jack, gratidão por essa oportunidade, né? Nós que somos mais novos aqui no negócio, Renato Beirão é a lenda da Doterra, né, gente? E ter essa oportunidade de ter esse tempo dele para nós, cara, é sensacional. Mas, Renato, me fala uma coisa. A minha turma aqui é nova, né? O meu time é novo, mas a gente tem muita vontade de crescer, sim, a gente faz, e tem uma galera que faz muito, e da mesma forma tem gente que não faz, mas o nosso momento agora, Renato, e na região que nós estamos aqui, é o seguinte, qual a minha visão para os mais novos, para os novinhos mesmo? Trabalhar com mentalidade, porque chega uma hora que eles até já recebem um certo valor e parece que está tudo bem, parou ali, sabe? E aí eu penso, e até falo assim para as minhas líderes, gente, como que a gente ensina esse povo a sonhar? Isso, sonhar. Como que eu levo isso para eles, sabe? Porque chega uma hora que... Uma coisa importante, pessoal, que a gente tem que ficar alerta sempre é o seguinte, não existe estabilidade, né? Não existe. No empreendedorismo, não existe estabilidade, né? Quando existe, é no funcionalismo público, mas não existe estabilidade em empreender, né? Então, uma coisa é a seguinte, tá bom para você? Legal. Mas se não tiver bom para os seus downlines, vai ficar ruim para você. Então, a gente fala assim, existe o jogo do ganha-ganha, né? Eu ganho, quando eu compro um produto, a empresa ganha, o governo ganha, porque a Doterra não só nega. Então, o governo ganha, o funcionário recebe o salário, eu recebo o meu bônus, os meus ascendentes recebem os bônus deles, todo mundo ganha. Não tem ninguém que perde. Quando eu vendo um produto, o meu cliente ganha um produto e ele usa o produto e ganha o resultado. Então, é o jogo do ganha-ganha. Todo mundo ganha. Quando é assim, você consegue prosperar. Agora, quando é o jogo do ganha-perde, aí vai virar o jogo do perde-perde. Ou seja, se eu ganho, só nego, a empresa não paga o imposto, lá na frente vai dar problema para a empresa e vai acabar todo mundo perdendo. Quando eu vendo um produto porcaria, eu ganho e o meu cliente perde, porque o produto é ruim, e aí ele perde. Mas se ele perde, depois eu perco também, e aí vai ser o jogo do perde-perde. Então, nunca pode ser o jogo do ganha-perde, sempre é do ganha-ganha. Então, quando alguém fala assim, para mim tá bom, e para o seu downline, tá bom? Se a resposta é não, você está jogando o jogo do ganha-perde. Para você tá bom, para ele tá ruim. Então, futuramente, para você vai estar ruim também, né? Não vai demorar muito. Então, por quê? Porque não existe estabilidade. É igual andar de bicicleta. Você consegue ficar parado um pouquinho só de tempo. Depois ela vai cair. O equilíbrio da bicicleta é um equilíbrio dinâmico. Então, o que acontece? É mostrar para essas pessoas que ela precisa, assim, não é o seu sonho, é o sonho delas. Entende? É o que você quer. Então, exemplo, quando você faz uma classe... Da online delas, o que elas estão fazendo em função de quem elas trouxeram. Da mesma forma que você faz uma classe, e qual é a parte mais importante da classe? Uma das partes mais importantes é você descobrir o que as pessoas precisam. Uhum. Se ela precisa de uma questão de saúde, você tem que ajudar ela a resolver o problema de saúde com os olhos. Então, você escuta a pessoa.
e aí você traz soluções. Se nós somos solucionadores de problemas, seja problema emocional, físico ou financeiro, nós temos soluções para esses problemas. Aí só tem que descobrir os problemas das pessoas. Então, se eu tenho um time meu da online, eu estou ganhando 10 mil. Exemplo, eu sou Blue Diamond, estou satisfeito com a minha renda? Estou. Mas eu não posso ficar na minha. Eu falo, não, eu estou bem, vou me aposentar aqui como Blue Diamond. Não existe aposentar como Blue Diamond. Eu preciso continuar fazendo, apoiando a meu time. Por quê? Porque existe um número enorme de pessoas do meu time que não chegou. Só que cada vez que eu ajudo eles a chegar, eu estou trazendo mais gente que ainda quer chegar em algum lugar. Então, o meu trabalho ele não para, porque não para de entrar pessoas novas, com novos objetivos, e eu tenho que ajudar essas pessoas nos seus objetivos. Entende? Então, é uma questão de mentalidade. Então, a pessoa precisa entender a dinâmica do que é a doTERRA e do que é você, de fato, ser um solucionador de problemas. Né? E, para ser um solucionador de problemas, você tem que conhecer os problemas. Então, esse é um grande lance. Por isso que esse negócio, essas classes, é uma classe de bate-papo. É um bate-papo sobre óleos, mas também é um bate-papo sobre renda. Porque qual é o maior problema que a gente escuta geralmente no final da classe? Gostei do produto, queria muito comprar, mas estou sem dinheiro. Ora, o que você acabou de descobrir? Um problema. Não é isso? Você descobriu um problema, a pessoa não tem grana. Ela quer o produto e não tem dinheiro. Aí você fala, mas você fica feliz com isso? Aí ela pergunta, feliz com o quê? Em querer muito comprar um determinado produto para a sua saúde e não ter dinheiro? Aí ela fala assim, claro que não. Eu falei, pois é. Por que você não trabalha com a gente? Perfeito. Para você solucionar o seu problema. Então, note bem, a gente sempre vai descobrir o problema das pessoas. Ou é problema físico, ou é emocional, ou é financeiro. E é engraçado que as pessoas falam assim, eu consigo vender o produto, eu consigo encontrar as pessoas por produto, mas eu não consigo encontrar as pessoas por negócio. Significa que todo mundo compra o produto maravilhosamente bem, que todo mundo tem dinheiro. Não, é simplesmente que ela não consegue. Quando a pessoa fala assim, não tenho dinheiro, ela está dizendo, tem um problema. Vocês têm solução para esse meu problema? Né? Entende? Então, claro que nós temos. Se você sentar com ela, mostrar, se você não quiser entrar em muitos detalhes, mas só mostrar o poder de ter 7.500 te ajuda? 7.000 resolve o meu problema, não me ajuda. Eu falei, então vamos trabalhar junto. Porque para comprar, de repente, o produto, ele não vê a possibilidade, mas para investir 690, R$ 1.500, ele dá um jeito. Porque ele está olhando para aquilo ali como a solução dos problemas dele. Entende? Não é simplesmente comprar um produto, mas é comprar alguma coisa, é abrir um negócio onde ele pode ter a solução do problema financeiro dele. Então, tudo isso é uma questão de conversa, de você descobrir qual é a necessidade das pessoas e como você pode ajudar elas na sua necessidade. Lógico que é muito ruim quando você... Exemplo, eu estava com uma pessoa, um amigo meu, ele ia arrastando uma senhora até a minha mesa e falou assim para mim, Beirão, fala para ela quanto tu ganha. olha só o elemento. Fala para ela quanto que você ganha. Aí eu falei, calma, o que está acontecendo aqui? Aí ela falou assim, meu filho, olha só, eu estava falando com ele que eu só quero comprar o produto para usar. E ele cismou que eu tinha que entrar na doTERRA. Aí eu falei, mas qual é? Ela falou assim, eu quero os produtos, eu não quero entrar para a doTERRA. Eu falei, meu amigo, dê para ela o que ela quer, rapaz, está louco. Ele queria dar para a pessoa o que ele achava que a pessoa tinha que querer, entende? E aí está o problema, né? Meu amigo, se todo mundo deixasse de fazer suas profissões para fazer doTERRA, quem ia ser o médico? Quem ia ser quem ia dirigir o Uber? Quem ia? É lógico que as pessoas, não é todo mundo que vai fazer, não é todo mundo que vai ter a percepção do negócio. Entende? Então, o meu trabalho ele é um trabalho simplesmente de apresentar, de mostrar as soluções. Primeiro, descobrir a necessidade. Segundo, apresentar as soluções.
né? Então, se eu entendo esse processo, que eu sou um solucionador de problemas e o meu objetivo ali, e como é que eu descubro os problemas das pessoas? Fazendo perguntas. Não é falando, é fazendo perguntas. Quem domina a conversa não é quem fala, é quem faz perguntas. Então, na medida que você faz as perguntas, a pessoa diz qual é o problema e você tem a solução. Entende? Então, esse é o lance, a arte de fazer perguntas inteligentes, né? Boas perguntas geram, você vai encaminhar. Se você faz as perguntas que eu mais gosto de fazer para as pessoas, trabalhando onde você trabalha hoje, quando é que você espera se aposentar? O cara, daqui a uns 20 anos. Você espera se aposentar com quanto? Acho mais ou menos aí uns 5 mil, 10 mil, 15 mil. Eu falei, legal. Se você pudesse trabalhar 3 horas extras e ter uma renda igual a essa nos próximos 3 anos, seria interessante para você? Seria ótimo. Na minha cabeça, ele já entrou na doTERRA e ele nem sabe. Você está dizendo que ele está disposto a trabalhar 3 horas por dia para desenvolver um negócio, para ganhar o que ele ganha? Aí eu falei, ele já entrou, só que ele não sabe. Eu falei, cara, eu tenho exatamente isso que você está precisando, então. O que é? Você tem meia hora, 40 minutos para a gente conversar? Tenho. Pochila construa, começou ali e vamos embora. Entende? Então, não é você querer falar, é a pessoa querer te ouvir. E ela só vai querer te ouvir se você tiver solução para ela. Não é ela que tem a solução para você, é você que tem a solução para ela. Né? Só que a gente fala assim, eu queria cadastrar ela porque ela é a minha solução para eu bater o meu próximo nível. Né? Então, aí você não está buscando a solução para ela, você está buscando a solução para você. Por isso que você, às vezes, quer que a pessoa faça o que você quer e não o que ela quer. Só que, para ela fazer o que ela quer, você tem que descobrir. Você tem que saber levar ela pelas suas perguntas. É por isso que a gente fala liderança, é você fazer com que as pessoas façam o que você quer porque elas querem fazer. Né? Não porque você quer que ela faça, mas você vai trazer ela para essa decisão. Entende? Enfim. Então, é isso. Então, tem que pegar esse pessoal, né? E outra coisa, pessoal, uma coisa muito legal que eu aprendi, líderes são leitores. Entende? Então, uma forma muito boa das pessoas... nós não vamos estar todos os dias com os nossos downlines, mas o livro vai. Entende? Então, se você promover na sua equipe, tipo um livro do mês, sabe? Para que as pessoas possam ler. Um bom livro para essas pessoas comece pelo porquê. Né? Então, é um bom livro para as pessoas começarem a entender por que ele vai fazer doTERRA. Né? Então, é isso. Esse livro, inclusive, começando pelo porquê, ele fala e dá o exemplo do garoto que não queria estudar inglês na escola e tirava notas ruins. Porque ele entendia que ele só tinha que estudar inglês para poder passar de matéria e ser aprovado na escola. E aí, uma professora perguntou, mas o que você gosta de fazer na sua vida? Você gosta de viajar, eu queria conhecer o mundo. Ela falou, mas para você conhecer o mundo, você tem que aprender inglês para você poder se comunicar. A partir daquele momento, ele começou a gostar de aprender inglês, porque agora ele tinha um porquê. Então, ele descobriu primeiro o porquê e depois ele passou a gostar daquele assunto. Então, não é que as pessoas são apaixonadas pelos óleos essenciais, elas tem que ter um porquê primeiro. Então, esse porquê, você tem que descobrir qual é o porquê. Entende? Descubra qual é o porquê, depois você mostra como que você pode, através de doTERRA, atingir esse seu porquê. Entende? O meu porquê é ajudar as pessoas. O meu porquê é, deixar um legado para minha família. O meu porquê é isso. Enfim, uma vez que você descobre o porquê, como a doTERRA pode ajudar nesse porquê? E aí você vai ter um grupo mais engajado dentro daquilo que você deseja que a pessoa faça. Né? Ela vai fazer não é porque você quer, porque elas querem fazer. Perfeito. Perfeito. Muito exato. Gente, que noite incrível, noite memorável, maravilhoso. Muitos insights aí com o Dr. Renato Beirão. Gente, mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para o Renato? Aproveite agora, vai. Aproveita, manda ver, aproveita o homem que está aí, ó.
Vai ter o pessoal daqui, tem muita gente indo para o leadership. Sim, então, Renato, essa é uma coisa que eu gostaria que o senhor desse um esclarecimento para a galera, que às vezes é o Jack falando, às vezes é a Kelly falando, né? Fala para a galera aí qual é a importância de participar dos eventos. Então, os eventos, eu digo assim, ó, nesse negócio, tudo é baseado em eventos, tudo. Né? E um dos eventos mais importantes é o evento que você vai fazer amanhã para alguém, onde você é o palestrante e alguém é a plateia, né? Numa classe. Então, você pega o evento, você promove o evento, e você é o palestrante e aquela pessoa é a plateia. Então, começa dali. Só que o evento ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo, vira, de repente, um seminário, um treinamento da cidade, da sua cidade. Daqui a pouco vira uma convenção global, vira um leadership, vira uma convenção nacional e vira uma convenção global. Né? E o evento, ele expande a sua mente. Esse é o grande diferencial. O evento... Onde eu vejo aqui que está desativado meu... O evento ele expande a sua mente. Né? E, logicamente, o que faz você estar animado dentro de um evento? É quantas pessoas do seu grupo estão ali. Porque, assim como eu ouvi aqui vocês falando, uma de vocês, acho que foi a Anelisa que falou, gostaria muito que toda a minha equipe estivesse aqui. Né? Por quê? Por isso que a gente tem que promover o evento. Porque a gente, quando está no evento, fala assim, caramba, se toda a minha equipe estivesse ouvindo isso, como é que seria? Cara, seria maravilhoso. Então, a promoção do evento ela é tão importante por isso. Lógico que eu tenho que promover o evento, eu tenho que estar no evento. Né? Tem gente que não é só promover, é eu estar no evento e eu promover o evento, né? E eu fazer isso uma regra. Tipo assim, eu não vou perder um evento. Então, eu nunca perdi um seminário, uma convenção, a única convenção global que eu não fui porque estava na pandemia. Então, e os Estados Unidos fechou as fronteiras. Mas, assim, dependendo de mim, eu estou em todos os eventos da Terra, todos os eventos corporativos, nacional e o evento do Rio, quando tem um CPTG, sempre eu estou presente. E, logicamente, faço os meus eventos diários de classe, faço os meus eventos seminários. No Rio de Janeiro, a gente reúne com todos os diamantes, todos os líderes do Rio de Janeiro, são mais ou menos uns 8 diamantes, a gente se reúne, a gente faz... E nem só pessoa do meu grupo, gente... Neu Barroso não é do meu grupo, participa, a Marisete não é do meu grupo, a gente faz juntos. Todos os diamantes do Rio de Janeiro, a gente faz seminário juntos. Uma vez por mês, a gente reúne toda a cidade. Então, isso é muito importante para quê? Porque você vai expandindo a sua mente. Você está lá na casa com uma pessoa, daqui a pouco está numa cidade com um grupo maior, daqui a pouco está numa convenção. Você fala, uau, o que é isso? Isso expande a mente. Além da informação, do conhecimento que você vai receber ali, é o que eu falo assim, o que é mais importante? É você ver um vídeo da Disney ou você ir na Disney? Né? Então, é a mesma coisa do evento. Né? Não é você ver o evento ou ter o conteúdo do evento, mas é participar, é estar ali, né? Naquela imersão durante aquele tempo. Né? E quanto mais gente do meu grupo está nesse evento, melhor é o evento, né? Porque eu estou usando todo o potencial do evento a meu favor e a favor dessas pessoas também que estão estimulando. Então, Renato, no nosso negócio, o Jackson ele está aqui, ele é minha testemunha. Foi a maior crença limitante que eu tive que quebrar. Eu não queria fazer do Terra porque eu odiava a reunião. Eu não queria fazer do Terra porque eu não suportava ter que ficar fazendo classe. E eu tive que... até hoje, o Jackson ele pega no meu pé, porque às vezes eu não quero ir em algum evento. E ele diz, Kelly, lembre-se que o melhor evento é sempre o próximo. E é algo, gente, que eu preciso compartilhar. Não importa o PIN que você está, você tem os teus desafios pessoais. E eu entendo se você não gosta de fazer classe.
eu te compreendo se você não gosta de reunião, não quer investir tanto dinheiro. Eu entendo tudo isso, mas aqui é negócio de gente grande, você não faz só o que você gosta. Você tem que fazer o que é certo. E, às vezes, aquilo que você não gosta de fazer vai ser a grande virada do teu jogo. Vai ser a coisa certa, porque criança faz o que gosta. Adulto é disciplinado e vai fazer até aquilo que não estava tanto a fim de fazer para o bem do próprio negócio. Uma coisa que eu achei muito legal, se você, presta atenção nisso, se você só for fazer o que gosta, você vai fazer 3 coisas: comer, dormir e fazer sexo. O resto, meu amigo, é só isso que você vai fazer. Porque o que as pessoas gostam de fazer, faz porque gosta. Entende? Porque você gosta de ir para a academia? Eu gosto. Não é que você gosta, só que você vai. Assim, eu não tenho que ter motivação para fazer, eu tenho que fazer e a motivação vem depois. Entende? Então, tem coisa vai para uma academia, aí você sai de casa, não queria ir, chega lá, você faz. Você fala assim, poxa, que bom que eu vim. Que bom que eu vim. Às vezes, você pode até pensar em relação a uma convenção. Eu até falo para o meu time assim, ó, se você for para a convenção, participar da convenção e falar assim, não valeu a pena, eu te devolvo o dinheiro. Nunca ninguém me procurou. Eu sempre falo isso. Ó, se você for para a convenção, participar de todo o evento, se você falar, Renato, eu vim para a convenção e não valeu a pena, eu te devolvo o dinheiro. E é incrível, porque a maioria das pessoas que vão agradece. Entende? Porque não é motivado para ir, é ir e aí a motivação vem depois. A alegria, porque você fez aquele trabalho, sua mente expandiu, aí é outra coisa. Eu desenvolvi também marketing de rede numa outra empresa uma vez e tinha um líder que falava o seguinte, ele pegava pesado nos eventos. Ele falava o seguinte, cara, a única justificativa para você não estar na convenção, única. Eu conheço essa. É se você estiver no velório e esse velório for o seu. É isso mesmo. Eu já ouvi muito isso. Então, realmente, Renato, eventos, tá? Falar um pouquinho da nossa experiência. Eu e a Kelly, Kelly já estava cadastrada, eu fui conhecer a Doterra na convenção Inspire 2019. Foi a Kelly, eu e a Anne, só, nós 3. Eu fui conhecer a Doterra. 2021 não teve por causa da pandemia, né? Uhum. Agora, esse ano a gente voltou para a convenção com quase 80 pessoas do nosso time. Então, mas a gente faz todo um trabalho, né? E a promoção do evento. Porque o downline sempre fala, né? Mas tem hospedagem, tem aéreo, tem comida, tem não sei o quê, é muito gasto. A gente sempre fala, cara, isso aqui é um investimento no teu negócio. Você estar em um evento, eu sempre falo assim, cara, como é que você vai falar para as pessoas que a Doterra tem uma viagem de incentivo que pode ficar hospedado num resort 5 estrelas para a praia se você nunca foi? Não tem como, você não consegue vender aquilo que você não comprou. Então, participar dos eventos, na minha concepção, eu sempre bato muito forte nessa tecla. A convenção 2023, que vai ser aí na sua cidade, o senhor vai ser um anfitrião. Do lado da minha casa. Vou a pé. Que chato, né? Então, acabou a convenção 2022, eu já comecei, já mudei o nome do grupo, já troquei a foto, já estava promovendo a convenção no final de 2022 já para 2023. Então, a gente já vem nessa pegada, né? Então, muito agradecido pelas suas palavras, porque realmente os eventos fazem toda a diferença no negócio, né? E mais importante do que eu estar... Nunca mais falo mais nada. Senhor eu tenho Renato um filho Beirão, de 2 anos e eu gratidão. cogitei a possibilidade de não ir no leadership porque eu tô sem rede de apoio. Gente, meu Deus, eu quase apanhei, brincando, né? Do meu marido. Eu falei assim, quem sabe eu não vá, ou eu fique no apartamento, ou quem sabe vai só você. E assim, para o Jackson, realmente é algo inegociável. E eu confesso que até o dia de hoje eu ainda tinha isso, essa resistência. Prometo que vou trabalhar isso, vou pedir para Deus tirar isso do meu coração. Porque no evento, Renato, acho que você concorda comigo, esse ano eu fiquei assim, bem chateado que a gente não pôde ir na Global.
porque o meu visto não saiu a tempo. Não saiu. A Kelly tem o visto, a gente ficou super bem colocado lá na viagem de incentivo para os brasileiros, mas infelizmente não foi possível. O senhor esteve lá. É um evento que falar sobre ele e estar lá, o seu exemplo da Disney, é perfeito. Tem que experienciar. Né? Então, realmente, evento é algo que nem todas as pessoas que vão ao evento vão se tornar diamantes, mas todos eles nasceram dentro de um. Né? Ô, gente, mais alguma pergunta para o doutor Renato Beirão? Mais alguma? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisinha? Aproveite agora ou já sabe, né? Mais alguma pergunta para a gente finalizar? Gostaram do treinamento? Ó, gente. Não temos mais perguntas? Não? Não? Gente, quero então parabenizar a presença de todos que estiveram aí no treinamento. Eu tenho certeza que todos nós saímos mais ricos desse treinamento, mais ricos de informação, mais ricos de conhecimento. Senhor Renato Beirão, gratidão é muito pequeno para dizer para o senhor, essa noite foi incrível. Gostaria muito realmente de agradecer pelo tempo que o senhor destinou aí para a nossa equipe, né? Estamos aí dentro da família do Terra, somos de equipes diferentes, mas o senhor veio aí nessa 1h e quase 2 horas aí, veio somar muito para a nossa equipe, trouxe insights maravilhosos. Do fundo do coração, quero agradecer, muito, muito obrigado, foi uma noite enriquecedora e para a gente finalizar... Sensacional. Muita generosidade, viu? Renato Beirão tirar um tempinho para nossa equipe. Gente, nós somos muito abençoados e merecedores, né? Não é qualquer equipe. A gente fala gratidão, nos sentimos abençoados mesmo. A gente fala geralmente que conhecimento é uma das únicas coisas que quanto mais você dá, você fica com mais, né? Então, se você tem 2 carros e dá um, fica com menos. Se você dá seu dinheiro, você fica com menos. Mas se você dá conhecimento, você fica com mais. Então, é algo que você... Por isso que eu creio que a melhor profissão do mundo é a profissão de professor, né? Porque e dentro do nosso modelo de negócio, eu sempre falo que não é um negócio de vendedor, é um negócio de professor, né? É você ensinar as pessoas, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é ensinar as pessoas, né? E, na medida que você ensina as pessoas, elas falam dos seus problemas, a gente tem as soluções, a gente ensina como é que são essas soluções. Nossa, é fantástico. E você vai aprendendo, porque são pessoas diferentes, argumentações diferentes, liderança é a mesma coisa, pessoa com suas histórias diferentes, enfim. Mas foi um prazer grande estar com vocês hoje aqui também, e certamente vamos estar mais vezes juntos e vamos nos ver lá no Leadership. Dia 3, estamos juntos aí. Achei que era na tua casa, estava brincando. Do lado, pô. Gente, quem puder abrir essa câmera, vamos fazer uma foto com o Renato aí, bem bonito, para a gente postar lá no grupo. Quem puder abrir essas câmeras agora, vamos fazer nosso momento da foto aí. Quem puder, quem não puder, tudo bem, a gente entende. Mas quem puder, abre aí essas câmeras que vamos fazer uma foto aí para a gente finalizar o nosso treinamento incrível de hoje. Vem cá. Que lindo. Olha quanta gente. Ó, o nosso Presidential Diamond aqui, ó. Olha quanta gente. Olha. Uau. Vamos lá, gente? Mais alguém para foto? Foi lá? 1, 2, 3 e... Ó, tá chegando mais gente aí. Ó. Não deu tempo. Vamos lá? Mais alguém? Foi lá? Vamos para foto, então. 1, 2, 3 e... Pronto. Gente, gratidão por essa noite incrível. Beirão, sem palavras, amigo. Gratidão do fundo do coração. Tamo junto. Parabéns a todos que estiveram aí e aproveitaram desse conteúdo riquíssimo. Tchau, tchau. Valeu. Nos vemos no Leadership. Tchau, tchau. Tchau, tchau.